A paz de Deus com todos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu sinto de ler um capítulo da Bíblia, capítulo 53 do livro de Isaías. Vamos ver o que fala no capítulo 53 de Isaías. As pessoas têm a mania de descrever o Senhor Jesus como um homem belo, um homem bonito, um homem aparente, aquele homem atraente. Mas segundo o que escreveu Isaías no capítulo 53, não é isso não, não é verdade. Vamos ler? 53 Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Nem todos recebem esse braço do Senhor para crer, para ser perdoado. Ele pergunta a quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta. Tudo perguntas, duas perguntas. Aí ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está vendo? Está entendendo? Porque foi subindo como um renovo, uma plantinha que está arrebentando perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Dá para imaginar? Uma raiz numa terra seca é bem diferente de uma terra úmida, né? A raiz da terra úmida é bem mais bonita do que a raiz da terra seca, é óbvio. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhando nós para o Senhor Jesus, diz Isaías, nenhuma beleza, está claro, né? Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha como que era a situação dele. Desprezado. O mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Não teve vida fácil. Não teve vida fácil. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Não demos importância. Isaías aqui estava profetizando como seria a chegada do Messias lá na frente, em Jerusalém. Como era a vida dele, depois dos 30 anos que ele assumiu o seu ministério. Não teve vida fácil. Sempre confrontado. Sempre foi confrontado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si. Colocou todas as nossas culpas sobre ele. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós ainda julgamos ele. Ainda condenamos ele. Nós achamos que ele estava passando por tudo aquilo. Muitos achavam. Por merecimento, por seus próprios erros. Ainda condenavam o Senhor Jesus. Tanto é que um dos ladrões da cruz falou: nós estamos aqui por merecimento. Nossos atos merecem isso, ele não. Um se arrependeu, um reconheceu, o outro não. O outro só rebateu. Mas aqui ele explica, no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não foi por causa das transgressões. Ele nunca transgrediu, ele era santo, inocente, imaculado, sem mancha. Mas ele foi ferido pelas nossas, pela minha e a sua transgressão, e moído pelas nossas, minha e sua, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa culpa ele pagou, ele assumiu. Então ele foi castigado para nos trazer paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo trabalho que o Senhor Jesus fez, o Cordeiro Santo, inocente. Substituiu os animais do Antigo Testamento e, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um ia para um lado. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos que aceitarmos, que se arrepender, que crer nele. Quem crer, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Continua no velho homem, não se arrepende. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui está falando quando ele estava diante de Pilatos, o imperador da época, os reis, os homens de nomes, os homens importantes. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Aí ele compara aqui. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro vai mudo, né? Quieto. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, quando você leva a ovelha lá para ser tosqueada, ela fica quietinha. O Senhor Jesus foi quietinho, não abriu a boca. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos falou para ele: tu és o Filho de Deus? Ficou mudo. Ficou mudo, não respondeu nada. Aí ele se inchou. Aí ele cresceu. É a criatura diante do Criador, inchado, inchado. Aquele que foi criado, revoltado com aquele que o criou. Né? Olha só que situação. Inverteu tudo, né? Ele se achando que ele era o imperador, o bom da boca, né? Começou a interrogá-lo com arrogância.
Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Pilatos falou para ele: você não sabe que eu tenho poder sobre ti? Você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te matar? Eu faço o que eu quero, você está na minha mão. Que quem manda sou eu que dou as ordens. É assim que o homem enxerga. É assim que o ser humano se vê. Prepotente, arrogante, cheio de eu. Sempre foi assim. O eu. Tem poder para te soltar, tem poder para te prender, tem poder para te mandar para a cruz. Mato quem eu quero. Né? Quantos foram mortos? Né? Decapitado, pedrejado, morto à espada? Quantos? Por esses arrogantes que se achavam os donos do mundo. Só que agora estão lá debaixo da terra, né? Agora estão aguardando, né? Para serem julgados. Não é isso? E agora? Vai ter que prestar conta. Cada um de nós vamos dar conta das nossas atitudes. A hora que chega lá e olhar para ele, nossa, eu te condenei. Eu estava numa posição que, se eu quisesse, eu te soltava. Mas sabe por que eu não soltei? Porque falavam que você era um rei. E rei era só César, só o César. César era título, né? É só nós somos reis. Você não, você era muito humilde. Você era muito humilde. Como é que eu ia saber? Como é que eu ia conhecer? Como é que eu ia enxergar que você era o dono do mundo? Você nunca falou? Você só andava no meio de 12 homens ignorantes, pescadores? Você não andava no meio de gente importante? Você não andava no meio dos palácios? Você não andava com roupa chique? Você não andava com cavalo chique? Você não tinha dinheiro no banco? Tinha banco naquela época? Você não andava com sapatos chique? Aquelas roupas, né? De reis. Você não tinha. Você era um homem simples, como é que eu ia saber? Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Paulo escreveu lá no capítulo 1 e 2 de Coríntios, lê lá, capítulo inteirinho de 1 e 2 de Coríntios, lá o que Paulo fala lá. Não são muitos nobres que são chamados. Lembra dos sacerdotes? Que até creram nele, mas não confessavam para não ser expulso da sinagoga? Porque queriam honra para si. Queriam honras para si. Esse é o desejo humano. Essa arrogância, essa prepotência, que acha porque frequentou uma escolinha, que acha porque se formou lá no país, não sei de onde lá, aprendeu de outro homem, aprendeu de outro ser mortal, igual ele. Ah, mas eu estudei lá não sei aonde lá, estudei lá nos Estados Unidos, lá, estudei lá na França, estudei lá na Itália, estudei lá no Egito, estudei em Harvard. Você aprendeu de outro homem. Aquele homem que te ensinou, aquele homem que passou as matérias para você, é outro ser mortal. Ó, fizesse aquele pumba, estourar uma veinha qualquer aí da cabeça e do coração, já era. Já era. Os homens que vocês confiam tanto, a letra que vocês confiam tanto. Está entendendo? Que Paulo disse lá em Coríntios 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não foi com sublimidade de palavras, nem de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Paulo disse: o que eu aprendi nos pés de Gamaliel, porque Gamaliel fazia parte do conselho
dos fariseus. Tem uma parte lá que Gamaliel se levantou até a favor de Pedro e João lá, que queriam açoitá-los, queriam prender, queriam matá-los. Gamaliel falou, não façam isso. Se esse conselho for de homens, vai se desfazer. Aí citou lá, o fulano de tal, arrumou aí 400 homens, se desfez, morreu, e citou lá umas pessoas lá. Para que vocês não se acham combatendo contra Deus. Mas se a obra for de Deus, vocês estarão combatendo contra Deus. Mesmo assim, eles mandaram açoitá-los. Aí os discípulos saíram cantando por ter apanhado, por terem sido surrado pelo nome de Jesus Cristo. Veja aqui na internet como está isso aqui hoje aqui. Os arrogantes, os prepotentes, os donos da verdade, os donos da razão, que julga e se justifica. A única coisa que eles sabem fazer é julgar e se justificar. Julgar e se justificar. Não, mas eu fizeram isso para mim, não, eu fizeram isso para mim, não, lá fizeram isso para mim, não, fizeram isso, fizeram aquilo. E eles sempre o coitadinho, ela sempre a coitadinha, ela sempre a dona da razão, ele sempre o dono da razão. Eis porque eu saí da CCB, o motivo que eu saí da CCB, o motivo porque eu saí lá da Assembleia, o motivo porque eu saí da Deus é Amor. Sempre se justificando, são sempre os coitadinhos. Se justifica, né? Está sempre se justificando. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Da opressão e do juízo foi tirado aqui da terra. Oprimido, né? E as pessoas fazendo juízo dele, né? Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi crucificado por minha causa e por sua causa, foi tirado. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido, pela minha e a sua transgressão ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, viu? Quando puseram a sepultura dele, junto com os ímpios, com malfeitores, bandidos, homens depravados. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O Senhor Jesus nunca mentiu, sempre falou a verdade. Ao contrário de muitos que usam esse livro aqui para mentir, para torcer, por interesse próprio, para ganhar dinheiro. Paulo escreveu sobre isso. Muitos pregam por inveja, outros pregam para ver se me atinge. Mas ele disse, que importa o quanto... O importante é que Jesus está sendo pregado. Então entenda que ninguém fala de exclusivismo, não. Aqui ninguém é exclusivista. Aqui estamos falando porque tem aqueles que torcem a palavra de Deus. Ou você não sabe ler? Não está escrito lá sobre os falsos mestres? Paulo não escreveu sobre os falsos doutores? Disse que o diabo se transfigura até em anjo de luz? Ai da terra e do povo que nela habita, porque o diabo desceu até vós, com grande ira, viu? E vocês acham que ele veio aqui para brincar? Ele desceu lá de cima. Ele tem muito mais sabedoria do que você, do que eu. Ele tem muito mais sabedoria e entendimento do que você e eu junto. Ele conhece as Escrituras. E vocês estão aí,
exclusivismo daqui, exclusivismo dali. Não é exclusivismo não, a mentira está aí. A mentira está sendo pregada. Usam isso daqui, ó, mas torcem, sabe o que é torcer? Torcem meias verdades, pregam meias verdades. Você vai lá no curral, tira o leite puro da vaca, depois leva para casa e mistura com água. Ficou contaminado. Não é mais puro. Assim está a palavra de Deus, contaminada. Não porque a Bíblia é contaminada, mas porque aqueles que usam ela são contaminados e procuram pregar para você por interesse próprio, para te enganar. A moeda falsa e a moeda verdadeira, não tem? Ou não? Então não existe a moeda falsa e a verdadeira, então, né? Todas as moedas são iguais. Deixa de ser inocente. Deixa de ser levado por ventos de doutrinas, por homens que vêm lisonjeando, sabe? Homens que chegam aí com promessas, só porque fala da Bíblia, só porque fala de Deus. E vocês aceitam. Não é isso que Paulo falou? E nada foi inferior a eles. Tais falsos apóstolos, lê lá 11 de 2 Coríntios. O que faziam os tais falsos apóstolos? 11 de 2 Coríntios, lê lá o capítulo inteiro lá. O que Paulo fala sobre eles? Aí querem dizer que todo mundo prega a verdade, só porque está com a Bíblia. Só porque está falando da Bíblia, está pregando a verdade. O diabo chegou para o Senhor Jesus, se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele não obedeceu, porque se ele for obedecer, ele obedeceria a Satanás. Ele podia fazer, né? Ele depois jejuou 40 dias e 40 noites, estava com fome, aí o diabo chegou. Oportuno, né? Sabe aquele oportunista? Agora ele está com fome, eu vou lá e falo para ele, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí ele está com fome, ele me obedece. Levou no pináculo do templo lá. Levou lá no cima do alto, lá, pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e eles te sustentarão. E é verdade, ele citou uma parte da Bíblia. Viu? Cuidado, viu? Cuidado. Que ele conhece a Bíblia. Aí o Senhor Jesus disse, vai-te, Satanás. Está escrito que só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não da boca dos homens, não da boca do teólogo, da boca de Deus. E Deus usa as coisas simples para confundir as fortes, e as fortes para confundir as simples. Está escrito que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Está escrito que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Está entendendo? Entendendo? Sabedoria na terra, humana. Aí Deus inverte tudo. Aí Deus usa uma pessoa simples para falar com o sabichão, ele não crê. Está entendendo? Abriu a boca da jumenta para falar com o profeta lá, abriu a boca de um animal. Né? Paulo disse que a cruz, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, para os gregos, para os judeus, porque buscavam sabedoria material. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo Jesus Cristo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará para si, sobre si, minha e sua. Viu? O que ele fez? Levou as nossas iniquidades sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Os transgressores, eu e você, transgredimos. Se arrepende. O arrependimento é um dom de Deus. O voltar atrás é um dom de Deus. A humildade é um dom de Deus. O que você vê nesses canais aí? Um monte batendo no peito aí. Que eu sou, eu sei, eu estudei. Prepotentes, arrogantes, soberbos. Está escrito, né? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Seja humilde. A paz de Deus. Deus abençoe.